Uma notícia recente nos trouxe a informação de que adolescentes estão utilizando máscara como uma forma de esconder o seu rosto. Seria aí uma nova forma de transmitir comportamentos em relação à fobia social? Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Seja bem-vindo ao Mediação, eu sou a Natália, sou psicóloga escolar educacional e aqui eu trago informações tanto para professores, psicólogos que estão atuando na área e até mesmo pais. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre alguns indicativos com base numa notícia que foi muito importante para pensar e projetar as informações e também ações dentro do contexto escolar educacional com estudantes que são adolescentes. Bom, qual é essa notícia? Qual é a informação? Uma notícia publicada pela BBC nos trouxe a informação de que adolescentes estão utilizando máscaras como uma forma de esconder o seu rosto. Mas daí você vai me perguntar, Natália, a utilização de máscara é importante, nós estamos utilizando ela como uma forma de proteção à transmissão do coronavírus. Sim, eu concordo, é importante principalmente em relação a contextos com sublotação, com muitas pessoas no mesmo ambiente. Nós estamos aí com um cenário no qual nós precisamos nos preocupar. Entretanto, este comportamento de adolescentes é um comportamento problemático e nós precisamos conversar sobre ele, porque é um comportamento que não é novo. Ele já ocorria antes da pandemia através de outras formas. Um exemplo é a utilização de roupas largas e também a utilização de moletons largos. Não sei se você conhece algum adolescente, se você é professor de adolescente, você sabe quais são os comportamentos muitas vezes que esses adolescentes utilizavam como uma forma de esconder as transições muitas vezes que ocorrem no corpo e muitas vezes são motivos de piadas, chacotas em sala de aula. E aqui nós precisamos conversar sobre esses comportamentos, porque a utilização das máscaras, elas são necessárias, como eu já disse. Entretanto, em relação a esse novo indicativo, nós precisamos ter uma cautela. E aí, se você é pai de adolescente, se você é professor de adolescente, se você é psicólogo ou até mesmo conhece algum adolescente, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o comportamento de socialização com a pandemia, ele foi afetado. Nós estamos aí em um processo de transição, nós sabemos aí que muitas crianças, quando voltaram para a escola, tinham dificuldade de conviver em grupo e o mesmo acontece com os adolescentes. E aí, nesse caso, nós, quando somos psicólogos atuando nesse contexto, nós precisamos estar atentos a todos os tipos de comportamentos em relação ao comportamento problemático e, além disso, pensando aí em relação a essa fobia em socialização, nós precisamos ter um cuidado, pensando aí que a máscara nesse sentido está sendo uma forma de fuga em relação a evitar que tenha essa problematização em relação ao seu corpo, essa aceitação em relação à sua aparência, vai muito além de somente utilizar máscara em sala de aula, não. Esse é um comportamento que nos indica um problema em relação à sua autoaceitação e até mesmo é um indicativo porque nós sabemos que o bullying dentro de sala de aula acontece de várias formas e nós precisamos prevenir que isso ocorra. E pensando nesse comportamento de fuga, de esquiva, é um indicativo. E aí nós precisamos também pensar e identificar que a expressão facial é um comportamento não verbal. E sendo ele um comportamento não verbal, ele nos traz vários indicativos e as expressões faciais nos trazem informação muitas vezes se o aluno está entendendo ou não o conteúdo, o professor consegue identificar se o aluno está entendendo o conteúdo. E aí nós precisamos sim capacitar os professores para que eles possam também pensar no acolhimento. E daí você vai me falar, Natália, novamente acolhimento? Sim, é importante realizar o acolhimento na escola. Nós estamos aí num período muitas vezes de finalização do ano letivo e também tem um retorno das aulas muitas vezes que nós precisamos estar atentos, pensar em atividades, capacitações, capacitação dos professores é importante por isso, porque o professor ele consegue identificar alternativas. Ficar
batendo o martelo em relação a não utilizar máscara em sala de aula não é a melhor via, porque nós sabemos que cada pessoa tem uma forma de se sentir protegida. Nesse ponto, nós precisamos ter cuidado, sim, não ficar dando ênfase, mas sim explorar a possibilidade de socialização, trazer muitas vezes trabalho em grupo em sala de aula para que possam estar enfrentando essas dificuldades, estar atento também em relação à possibilidade de alunos realizando brincadeirinhas desnecessárias. Nós sabemos que isso ocorre e há outros vídeos aqui no canal também falando sobre a proteção, a prevenção ao bullying, mas nesse sentido, se você é professor e você é psicólogo que está inserido num contexto escolar e sabe que essa situação também está ocorrendo na sua escola, ou aqui através desse vídeo você quer ter um cuidado a mais, você já pode também pensar no próximo ano letivo que se inicia em ações dentro de sala de aula que vai trazer essa possibilidade de socialização, essa aproximação entre os alunos, porque é importante o comportamento social, nós sabemos, essa interação, essa aceitação, essa identificação em relação ao outro é importante para o processo de desenvolvimento do ser humano. E diante disso nós podemos possibilitar a realização de atividades, até aí um grupo de acolhimento com os estudantes, ou realizar mais atividades, voltadas à educação socioemocional em sala de aula, que possa possibilitar essa troca, essa dinâmica, esse acolhimento também, essa identificação entre os estudantes. Pensando aí, se você é psicólogo escolar, você pode também realizar momentos de interação, trazer um trecho de algum vídeo, realizar o trabalho em grupo, fazer essa dinâmica, o que vocês conseguem identificar, o que vocês podem debater ali, valores, construção social, pensar na nossa sociedade como um todo e trazer esses valores para o convívio também escolar. Se você é pai de adolescentes, uma dica que eu dou para você é também voltar o olhar para o seu filho, conversar, perguntar como que está sendo na escola, porque através desse diálogo o adolescente, o seu filho vai se abrir um pouco mais e te trazer informações muitas vezes que ele vai achar, não preciso falar sobre isso com os meus pais. Não, nós precisamos sim ter essa sensibilidade, esse feeling e trazer o diálogo, oferecer essa discussão para que essa fobia social, que foi algo que já acontecia antes da pandemia e agora nós estamos vendo aí que são alguns impactos que nós tivemos, nós precisamos trazer outras formas de socialização, de falar e trazer essa escutativa. Escute o seu filho, escute de forma ativa, não atenta ao celular, tente tirar um pouco essa perspectiva de tecnologia inserida no seu contexto familiar. É importante que o diálogo, esse olho a olho, possa estar acontecendo. Então essas são algumas formas, alguns recursos que você pode utilizar para evitar que esse comportamento aconteça e que sim, o adolescente, esse estudante possa se sentir acolhido. E aqui eu tenho outros vídeos também em relação a combate ao bullying e prevenção também da violência. Nós precisamos oferecer esse espaço de acolhimento. Eu sempre bato em relação à questão de oferecer um espaço de escuta ativa, esse acolhimento, que ele ocorra de forma efetiva, porque só assim nós vamos conseguir trazer uma educação mais atenta, uma educação, um espaço educativo de acolhimento efetivo. Aqui eu trouxe a vocês essas informações mais rápidas e também é importante que a gente possa estar pensando e projetando ações para o próximo ano letivo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você possa compartilhar com outras pessoas, inscreva-se aqui no canal, que assim você vai estar nos auxiliando a manter o conteúdo e também trazer novas informações. Eu espero que tenha te auxiliado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!